Sabe aquela dúvida que bate na hora de escrever? Aquela pequena trava entre usar faltou ou faltaram? Se isso já aconteceu, esta análise é o lugar certo. A gente vai desvendar, de uma vez por todas, os segredos da concordância verbal em português. Essa pergunta é um clássico, né? Daquelas que fazem a gente parar e pensar: será que tem um certo e um errado aqui? Mas a boa notícia é que no final dessa nossa conversa, a resposta não só vai estar clara, como o porquê por trás dela vai fazer todo sentido. Pode acreditar. Para a gente resolver essa e tantas outras dúvidas, a gente tem que começar do começo, né? Pela base de tudo, que eu gosto de chamar de a regra de ouro da concordância. É ela que vai sustentar todo o resto. E olha, a regra é bem mais simples do que parece. O verbo sempre obedece ao núcleo do sujeito. Vamos imaginar que o núcleo é o capitão do time. É ele quem dá a ordem e o verbo, que é o resto do time, só tem que seguir o comando. Simples assim. Olha só nesses exemplos. Com a professora é fácil, o núcleo é professora. Mas no segundo exemplo é que mora o perigo, a pegadinha. O núcleo é falta e não recursos. É a falta que prejudica, entende? O capitão aqui é a palavra falta que está no singular, então o verbo tem que ficar no singular também. Sem mistério. Ok, a regra de ouro funciona super bem para um sujeito só. Mas e quando tem mais de um capitão no time? Aí, a gente entra no campo dos sujeitos compostos. A história muda um pouquinho. Quando o sujeito composto aparece antes do verbo, é a regra mais fácil do mundo. O verbo vai para o plural e ponto final. João e Maria são dois, então viajaram. O diretor e os professores é um grupo, então participaram. Não tem erro. E aqui a gramática dá uma colher de chá para a gente. Olha que legal. Flexibilidade. Se o sujeito vier depois do verbo, a gente tem duas opções. A mais formal, a aposta segura, é usar o plural. Mas, no dia a dia, concordar só com a palavra mais próxima também está certíssimo. Chegou o professor e os alunos. É uma questão de escolha, de estilo. Agora a gente vai entrar numa área que eu chamo de zona flexível da concordância. Sabe, onde as regras não são tão rígidas e a escolha de quem fala ganha mais importância. E chegamos à resposta para aquela nossa pergunta do começo, com expressões como a maioria de, grande parte de, quem fala tem o poder. As duas formas estão corretas. Dá para concordar com maioria, que é singular, ou com alunos, que é plural. É bom demais ter essa liberdade, né? Já com porcentagens, a conversa é outra. A regra é bem clara. O número é quem manda. Repara só no gráfico. 50% é mais de 1, então o verbo vai para o plural. Se fosse 1%, seria singular. Aqui não tem discussão. E justo quando a gente acha que entendeu a lógica, a língua portuguesa vem e apresenta os rebeldes. São verbos que simplesmente ignoram o sujeito. São os famosos e às vezes temidos verbos impessoais. Esses verbos são solitários da gramática. Não importa o que aconteça no resto da frase, eles não se mexem. Ficam sempre lá, na terceira pessoa do singular. É a regra particular deles, e eles não abrem nenhuma exceção. Olha, se tem uma coisa importante para ser levada aqui hoje é isto. A forma haviam, no sentido de existiam, simplesmente não existe. O correto é sempre havia problemas, havia pessoas. Gravar isso é um daqueles detalhes que elevam o nível da comunicação de uma forma impressionante. Tudo pronto para um nível mais avançado, porque dominar a partícula C e entender o que é a tal da silepse é o que separa um bom falante de um verdadeiro mestre da língua. Vamos lá. A partícula C é um verdadeiro camaleão. Às vezes, ela indica que o verbo tem que concordar com o sujeito. Pensa assim: casas são vendidas, então vendem-se casas. Faz sentido, né? Mas outras vezes ela meio que esconde quem faz a ação, e aí o verbo fica travado no singular. Alguém precisa de funcionários. O truque é sempre tentar inverter a frase. A silepse é incrível. É a prova de que às vezes a ideia na nossa cabeça é mais forte que a regra escrita. Ninguém pensa em povo como uma pessoa só, certo? A palavra é singular, mas a ideia é de muita gente, é um coletivo. E por isso, em alguns contextos, principalmente mais informais, o povo protestaram acaba fazendo todo sentido. Ufa, quanta informação! Foi bastante coisa, eu sei, mas calma. Para ajudar a organizar tudo isso na cabeça, aqui vai uma ferramenta super prática para consultar sempre que precisar. Pensa nisso aqui como seu novo melhor amigo na hora de escrever. Um verdadeiro canivete suíço da concordância.
Sempre que bater a dúvida, é só passar o olho nesses pontos. Com o tempo, essa verificação vai se tornando automática. E agora, para a gente fechar, qual dessas regras foi a mais surpreendente? A que mais fez pensar, nossa, então era assim? Foi a liberdade de escolha, com a maioria de? Ou a teimosia do verbo haver? Refletir sobre o que nos surpreende é uma ótima forma de não esquecer mais.